Pode voltar. Então tá. Vamos começar? São 7h35. Vamos ser bem pontual. O Ronaldo está nos ouvindo? Ronaldo? Cadê o Ronaldo? Põe aí a sua figura aí. Tá aqui, minha câmera está ligada. Tá, então tá bom. Então você que vai orar para a gente começar a aula, tá bom? Tá ok. Pode ser? Por favor. Pode ser. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais este dia, porque o Senhor cuidou de nós, supriu todas as nossas necessidades, nos guardou, nos protegeu, derramou na nossa vida o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz, a tua bondade, a medida de fé que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, pelas nossas vidas, pela saúde física, emocional e espiritual e por tudo que vem de ti, Pai. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que vem do Senhor, porque tudo que vem do Senhor, Pai, é da tua vontade, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, te pedimos agora, Senhor, pela vida do pastor Itami, que vai ministrar a tua palavra, que ele ministre, Pai, no poder do teu Espírito Santo, Pai, com a sabedoria vinda do alto, Pai, porque é dessa sabedoria que nós precisamos, a sabedoria que vem do Senhor, e que ao mesmo tempo, Pai, as nossas mentes e corações estejam abertos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, e que esta palavra, Pai, não venha de encontro àquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisa ser transformado em cada vida que está ouvindo essa aula, Pai, que nós possamos ser corrigidos, dirigidos, transformados pela tua palavra. Em nome de Jesus, assim que nós oramos, já te agradecendo. Amém. 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 Muito bem. É um prazer estar com vocês novamente. Espero que tenha mais gente chegando. O pastor Betão aqui está nos ajudando, vendo quem vai chegar, quem não vai chegar, etc. e tal. E nós vamos começar o estudo do texto. Hoje é do texto do livro de Gálatas. Mas só para que alguém que talvez não estivesse conosco na semana passada, que não esteve conosco na semana passada, só para dar uma recordada rapidamente daquilo que nós falamos, nós demos uma introdução do livro. E a introdução nos releva para Atos, capítulo 13 e 14, que é exatamente a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Logo depois que eles saíram da igreja de Antioquia, eles então visitaram várias cidades e, a partir dali, o que aconteceu foi que eles pregaram o evangelho na Galácia. Muito bem. O que nós falamos também na semana passada é que, logo depois da pregação deles, um ano depois, mais ou menos, eles tiveram um desgaste muito grande através de um grupo de pessoas que vieram fazer colocaram uma nova mensagem, que, na verdade, a gente vai ver hoje que não é uma mensagem, é um pessoal que queria perturbar a vida deles. São os judaizantes. Quem eram os judaizantes? Para a gente poder entender. Judaizantes eram cristãos judeus, isso é, judeus que aceitaram Cristo como Messias, mas que ainda estavam presos à lei mosaica. E, com isso, eles não gostavam de que os gentios pudessem rapidamente sair daquela vida iníqua, daquela vida ruim que eles tinham, e já aceitarem a Cristo e serem salvos. Eles falavam o seguinte: para ser salvo, um gentio precisa aceitar a Cristo, mas também precisa cumprir a lei mosaica. E aí, Paulo, sabendo disso, é que escreve essa carta aos Gálatas, mostrando exatamente que o verdadeiro evangelho não requer mais nada senão a fé no Senhor Jesus Cristo. É uma bênção, é uma graça de Deus, é o que nós vamos ver logo no comecinho da carta. E aí, então, o que nós vamos perceber nessa leitura hoje, nós vamos estudar do capítulo 1, do versículos 1 a 9, a origem singular do verdadeiro evangelho. O que nós vamos encontrar nessa carta exatamente é isso. Paulo tentando mostrar para os queridos irmãos da Galácia que nós temos um verdadeiro evangelho e somente um verdadeiro evangelho. Algumas outras mensagens que surgem por aí, que ainda hoje, infelizmente, que ainda hoje aparecem por aí, são mensagens distorcidas e não são a mensagem, não é o conteúdo correto do verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho tem origem divina.
E eu queria ler, então, com vocês, o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, para depois a gente começar a conversar sobre esse texto. E a ideia do texto é exatamente essa. Por sua origem singular e verdadeira, o evangelho requer o quê? Coerência entre a proclamação e a prática. Então, se você tiver essa frase na sua mente, você vai poder acompanhar a leitura da palavra de Deus que eu vou fazer agora, de uma maneira bem mais gostosa, entendendo por que Paulo está falando tudo aquilo que ele está falando do versículo 1 até o versículo 9. Então, eu vou começar a ler capítulo 1 de Gálatas, versículo 1, do capítulo 1 até o versículo 9. Diz assim: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então, ele está escrevendo com vários irmãos, ele está escrevendo para as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Olha que palavra dura. Versículo 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. É uma palavra dura, uma palavra séria, e é interessante a gente perceber algumas verdades aqui, logo no comecinho dessa carta. Muito bem. Pastor Betão, só para a gente entender, temos gente chegando ainda? Como é que está a situação aí? Liga o microfone, eu não estou ouvindo. Fica mais fácil agora, os irmãos me ouvem. Graça e paz. Agora sim. Queridos, nós temos 22 participantes na sala no momento. Opa, que bom. Tá? Um número muito bom. Temos mais algumas pessoas que estão chegando, que estão entrando. Tá? E eu vou pedir aos irmãos que nós temos duas possibilidades aí. A de você liberar o seu microfone para fazer perguntas e também tem um recurso que é o levantar a mão, quando você quiser fazer pergunta. Tá? Você clica nesse botãozinho aí da sua manifestação, tá? E você consegue que a gente veja que a sua mão foi levantada. Mas, lógico, quando o pastor Itamir permitir e aí nos orientar, ele vai abrir para perguntas. Aí você abre o seu microfone, não faça como eu, que fica falando com o microfone fechado, senão as pessoas não ouvem. Outra coisa, essa aula está sendo gravada, tá? E ela vai ser disponibilizada depois de algum tempo lá no site da igreja, na área de vídeos. Joia, joia. Siri, eu estou vendo você, é um prazer vê-lo e um abraço para você. Muito bom. Pessoal, então, vamos pensar numa coisa interessante, só para a gente começar a entender um pouquinho o conteúdo dessa carta. Se você olhar para as outras cartas de Paulo, para a carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Coríntios, não é aos corintianos, hein? Aos coríntios. Você vai perceber que sempre no comecinho da carta, Paulo agradece a Deus por aquela igreja, agradece a Deus por aquela pessoa, por exemplo, Timóteo, Tito, Filemão. Nessa carta de Paulo, como eu acabei de ler agora há pouco, você não vê nenhuma colocação de Paulo
agradecendo a Deus pela igreja. Por quê? Porque ele está realmente perplexo. Exatamente o que a gente vai ver nessa manhã, nessa noite, nessa aula, é que ele tá assim, espantado, porque eles receberam o evangelho que ele e Barnabé pregaram, mas rapidamente vieram, então, aqueles judaizantes, aqueles que perverteram o evangelho e fizeram o quê? Tiraram o evangelho correto, verdadeiro, da mente deles e colocaram uma outra mensagem, que não é o evangelho. Então, Paulo, no começo dessa carta, ao invés de ele agradecer a Deus, porque estava tendo oportunidade de conversar, de escrever para aquela igreja, ele já vai direto no assunto. Ele não dá muita colher de chá assim, falando, olha, eu tenho orado por vocês, eu tenho agradecido a Deus. Não, ele vai direto no assunto. Então, eu queria que a gente tivesse em nossa mente essa frase. Por sua origem única, por sua origem singular e verdadeira, o evangelho, então, requer o quê? Requer coerência entre a sua proclamação e a prática. Isso é, se eu creio no evangelho, se eu prego o evangelho, com certeza eu tenho que viver esse evangelho. E aí o que nós vamos perceber é exatamente isso que Paulo está chamando a atenção daqueles irmãos para que vivam o verdadeiro evangelho. Então, nós vamos encontrar aqui 5 razões pelas quais o verdadeiro evangelho requer, exige coerência entre a proclamação e a prática. E isso daqui é importante para nós também. Por quê? Porque nós cremos numa mensagem. Recebemos Jesus por uma mensagem. E a mensagem era essa. Olha, Jesus veio para perdoar os nossos pecados e quando nós cremos nele, pela fé, nos arrependemos do pecado e cremos nele, nós somos, então, o quê? Beneficiados com a salvação. E por isso, então, nós precisamos entender que essa palavra de Paulo aos Gálatas é uma palavra muito especial para nós também, porque, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos muita gente falando da Bíblia, usando a Bíblia, usando os evangelhos, mas, infelizmente, trazendo uma mensagem completamente errada, completamente diferente daquela que, na verdade, é a palavra de Deus. Então, essa carta nos ajuda muito a entender exatamente qual é a nossa postura, como é que nós temos que nos colocar diante do evangelho, diante da vida cristã que nós levamos. A vida cristã deve ser calcada, deve ser baseada apenas no evangelho do Senhor Jesus Cristo. E o evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquilo que Paulo fala para Timóteo depois, que é a sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina pura, verdadeira, essa está na palavra de Deus. Então, mais do que nunca, nós estamos tendo uma aula da escola bíblica, que no dia de hoje não é dominical, mas é escola bíblica. Nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos estudar a Bíblia. Para quê? Para que a gente saiba exatamente qual é a essência do verdadeiro evangelho. E exatamente aqui nós temos, então, 5 razões pelas quais nós temos que ter coerência entre aquilo que nós cremos, entre aquilo que nós pregamos, entre aquilo que nós testemunhamos, aquilo que nós proclamamos, e coerência entre isso e a prática, entre a proclamação e a prática do evangelho. Então, eu queria chamar a sua atenção para cada um dos detalhes que nós vamos perceber aqui. São 5 detalhes que nós vamos perceber, e eu queria que você estivesse anotando aí, mas como o pastor Betão mencionou, esse áudio, esse vídeo vai ser disponibilizado daqui a algum tempo, lá no site da igreja, lá na parte de vídeos. Então, você poderá também adquirir alguma coisa lá. Muito bem, então vamos começar. A primeira razão pela qual o verdadeiro evangelho
requer coerência entre a proclamação e a prática, é que a sua mensagem, olha só, a mensagem do verdadeiro evangelho tem origem divina e não humana. Então, a ideia é exatamente essa. Nós temos hoje muita gente falando da Bíblia, muita gente falando do Evangelho, falando da sua igreja, mas se você escuta alguma dessas mensagens, você vê que poucas vezes eles falam sobre Jesus Cristo. Olha, venha para a igreja aqui, que aqui você vai ter a bênção de Deus, você vai ter a cura, você vai ter um emprego melhor, você vai ter a teologia do quê? Da prosperidade. Isso atrai as pessoas, mas não estão mostrando a necessidade de arrependimento, de confissão de pecados e de crer no Senhor Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Então, a primeira razão pela qual o verdadeiro evangelho requer coerência, isso é, sintonia entre aquilo que nós cremos, entre aquilo que nós testemunhamos e a prática da nossa vida, é que a mensagem do evangelho, ela é divina, ela veio de Deus e não é humana. E isso fica muito claro, e agora eu leio novamente o versículo 1 e 2 para que você possa entender claramente como que essa mensagem é divina. Então, ele começa falando o seguinte: Paulo, apóstolo, enviado, não por parte de homens. Já começa, então, a entrar direto no assunto. Olha, eu sou um apóstolo e não estou sendo apóstolo porque alguns homens me colocaram, não. Não, nem por meio de uma pessoa qualquer, não. Mas eu sou apóstolo por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, eu estou escrevendo, então, a igreja, a Galácia. Então, o que nós temos que entender aqui nesse primeiro momento? Primeiro, temos, então, uma origem singular. Temos, então, uma origem única, verdadeiro evangelho. E a saudação, então, do comissionado. Agora, é interessante entender como é que Paulo se coloca. Ele é um comissionado para levar o evangelho para as pessoas. Como é que ele se coloca? Ele se coloca como apóstolo, A palavrinha apóstolo, no grego, lá na língua que foi escrito o Novo Testamento, a palavrinha apóstolo quer dizer enviado, enviado. Apóstolo não é a pessoa que sobe na hierarquia da igreja, não é aquele cara que manda em tudo, não. Apóstolo, a palavra verdadeira, a palavra correta no original, é um enviado, isso é, nós temos ainda hoje pessoas enviadas, e a nossa igreja, no caso, ela tem enviado missionários, exatamente, o apóstolo é um missionário atual, o apóstolo é aquele que vai para proclamar o evangelho para outras pessoas, e Paulo, então, se coloca assim, olha, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma. Isso quer dizer o quê? Ele é comissionado não por parte de homens. Ele é comissionado, ele foi chamado, ele foi colocado no ministério, não por parte de homens, mas o quê? Por parte de Jesus Cristo e por Deus, nosso Pai. E aqui é que nós colocamos, então, estabelecemos, na verdade, uma ideia muito clara. O Evangelho é uma mensagem divina. O Evangelho é uma obra divina. O Evangelho são as boas novas de salvação. Quando os anjos vieram, né, naquela noite lá em Belém da Judéia, e eles disseram o quê? Eis aqui vos trago boas novas. A boa nova é exatamente essa, que Deus quer bem a todos os homens. O Evangelho são as boas novas que Deus, então, tem para nos dar. E esse comissionamento que ele dá para nós é que, quando nós aceitamos esse Evangelho,
nós somos comissionados exatamente para fazer o quê? Para proclamar o evangelho, para testemunhar do evangelho para outras pessoas. Por isso, então, nós encontramos naquele texto que você conhece já muito bem, Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer o Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas, sereis meus proclamadores, sereis meus pregadores, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que nós temos feito é exatamente isso. Temos sido abençoados por Deus, Deus tem trazido pessoas para a nossa igreja que são comissionadas por Ele, e o que nós fazemos como igreja é enviá-los. Eles são apóstolos, eles são enviados para que eles possam, então, pregar o evangelho, proclamando o evangelho para todas as nações. Nós temos gente trabalhando em Santo André, que é a nossa igreja, que é o nosso Jerusalém. Temos gente trabalhando na Judéia e Samaria, que é o estado de São Paulo, a grande São Paulo. E temos gente trabalhando aonde? Samaria, que é o Brasil todo. Temos gente trabalhando nos confins da terra, isso é, na Ásia, na África, na Europa. Nós temos gente trabalhando por todo o mundo. E aí é que nós entendemos, então, que nós somos comissionados, nós somos chamados para isso. Agora, você tem que lembrar também o seguinte, que nem todo mundo, nem todos os cristãos são comissionados para saírem das suas casas, do seu território, para pregar o evangelho. Mas todos nós somos testemunhas. Então, nossa comissão é exatamente essa, de todos nós, de testemunhar do Senhor Jesus Cristo, da salvação que Ele tem dado a cada um de nós. Muito bem. Algumas pessoas, alguns cristãos, Deus chama para um ministério bem específico. Então, eu quero que você vá para a África, eu quero que você vá aqui para a América do Sul, eu quero que você vá para a Europa e assim por diante. E a igreja, qual é o papel da igreja? Ela reconhece isso e ora, impõe as mãos sobre essa pessoa, dizendo o seguinte, olha, eu estou dando autoridade, mas estou dizendo para você que aonde você estiver, você pode contar conosco. Por isso é que nós temos, então, levantando ofertas para o sustento desse pessoal. Eles saem da sua terra, da sua parentela e vão para outros lugares. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu sou apóstolo enviado, não por parte de homens, não. Quem me chamou foi Deus, foi o Senhor Jesus Cristo. O que a igreja de Antioquia fez foi simplesmente concordar com Deus, chamando Paulo e Barnabé. Eu quero que você, novamente, se você tiver a Bíblia aberta por aí, que você olhe para Atos capítulo 13, só para você ver quem é que chamou o apóstolo Paulo, quem é que chamou o Barnabé para essa missão tão importante que eles tinham. Abra, por gentileza, em Atos capítulo 13, eu estou abrindo a minha aqui, capítulo 13, versículos 1, 2 e 3. Se você se lembra um pouquinho da história de Atos, no capítulo 11, nós temos ali a igreja de Antioquia sendo começada, sendo iniciada através de um trabalho de Barnabé. E aí, essa igreja cresce, e ali no capítulo 13, olha o que está escrito aqui na palavra de Deus. Na igreja de Antioquia, havia profetas e mestres, isso é, gente chamada por Deus, gente com dons, com capacitação especial dadas por Deus. E aí ele menciona quem são essas pessoas. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Agora, veja bem o que acontece numa igreja que realmente ama o Senhor. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Então, veja bem, não é uma missão dada por gente, por pessoas. É uma missão dada
pelo Senhor. Disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, que os tenho comissionado. Então, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Exatamente essa palavra, esse verbo enviar, é o verbo apostelo, que é a palavra apóstolo em português. Então, a saudação que Paulo está dando é uma saudação de alguém comissionado por Deus, não por vontade de homens, mas por Deus. E aí ele fala uma coisa muito legal. Esse Deus Pai ressuscitou, ainda no versículo 1, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Isso é, o nosso Deus que servimos, o nosso Senhor que nós servimos, é um Senhor vivo. Ele morreu, sim, morreu para nos perdoar os pecados, mas ele é um Senhor vivo, ele ressuscitou. Então, Deus Pai chama Paulo, o Senhor Jesus Cristo chama Paulo, e esse Senhor Jesus Cristo foi o ressuscitado pela poderosa palavra de Deus, porque ele mesmo é Deus. Então, ele morreu para perdoar os nossos pecados, mas ele ressuscitou, ele é um Deus vivo. E aí ele, então, dá aquela saudação a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então, a comunhão da comunidade é muito especial. E eu queria chamar a sua atenção aqui. Veja só, Paulo está escrevendo essa carta, mas ele tem outros irmãos junto com ele. Paulo está escrevendo essa carta, e ele tem, certamente, Silas com ele tem Barnabé com ele tem Timóteo com ele. Então, é uma equipe missionária, mas quem está escrevendo a carta é o próprio apóstolo Paulo. Então, isso é um significado muito bonito. Por quê? Porque a comunhão que existe entre os cristãos, essa unidade que existe entre os cristãos, mostra, então, que há a coerência entre a proclamação, entre o testemunho e a prática do evangelho. Eu volto a dizer, eu volto a mostrar essa verdadeira palavra que deve nos orientar. Olha só, a primeira razão pela qual o verdadeiro evangelho tem que manter coerência entre a prática e a teoria é que a mensagem é divina, a origem da mensagem é divina, não é de homens. É tão divina que Paulo, então, se lembra exatamente do que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, ele se entregou por nós para perdoar os nossos pecados. Uma segunda razão pela qual nós temos que ter coerência entre o nosso testemunho, entre a proclamação e a prática, é que a prática, ela mostra o nosso dia a dia. Então, você confessa Jesus Cristo como Senhor. Na prática, você tem que mostrar que, de fato, ele é o Senhor. Então, a segunda razão é que, nessa mensagem, nós encontramos o quê? A bondade de Deus. A bondade de Deus. Nós tivemos a primeira oração aí, pelo Ronaldo, e ele agradeceu a Deus exatamente pela bondade de Deus. A bondade de Deus fica muito clara no versículo 3 e 4, que a gente percebe quando eu ler aqui. A vocês, ele está escrevendo para os Gálatas e também está escrevendo para nós, que somos leitores da sua carta. A nós, então, a vocês, graça e paz da parte de Jesus Cristo e do nosso Deus Pai. Do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar, de nos puxar, de nos tirar dessa presente era perversa, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Então, o que Paulo está dizendo é que essa mensagem é uma mensagem que mostra o quê? A bondade de Deus. Quando eu estiver testemunhando, quando eu estiver falando com meu amigo, com meu vizinho, com meu parente, que ainda não tem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nós devemos mostrar exatamente isso, que Deus é bondoso, Deus é bondoso, Deus é bondoso. E a bondade dele mostrou-se de tal maneira que ele faz o seguinte. Primeiro, ele faz o quê?
ele nos dá a bênção. E qual é a bênção que normalmente nós encontramos na Bíblia para nós? Primeiramente, o quê? Graça e paz. Graça, o que que é? É o favor imerecido de Deus. Graça não é nada mais do que a bondade de Deus expressa para nós num presente, sem que nós mereçamos. Graça é bondade de Deus para conosco. Simplesmente porque ele nos ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bondade de Deus, bondade de Deus. Graça, graça, misericórdia. E paz. O que que é paz? É aquele sentimento gostoso de que mesmo diante das aflições, mesmo diante das tribulações, eu gozo da paz de Deus. Eu gosto daquela tranquilidade, daquela presença, daquela segurança que só Ele pode me dar. Então, quando eu tenho a paz de Deus, é a paz que me justifica. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu não sou mais inimigo de Deus. Eu não entro mais em luta com Ele. Eu obedeço à sua vontade. Eu respeito a sua bondade. E isso, então, me traz paz. Me traz o quê? Um sentimento de segurança, de harmonia dentro de mim. Mesmo que a situação seja a mais bagunçada possível, a mais delicada possível, eu gosto da paz, porque o Senhor Jesus falou: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. O mundo dá paz também, mas não uma paz que é perene, é uma paz ocasional, é um momento tranquilo em que você recebe uma promoção, recebe uma bênção qualquer, mas quando chega a situação difícil, quando chega a situação delicada, você perdeu aquela paz, você não tem. Por quê? Porque não é a paz de Deus. A paz de Deus é algo permanente que é fruto do Espírito Santo em nós. Lembra que fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Então, é o resultado da obra de Deus em nossa vida. Por isso, então, a bondade da bênção deve ser compartilhada. Eu e você, quando testemunhamos, temos que compartilhar exatamente essa grande verdade de que Deus é um Deus bondoso, Deus está pronto para nos abençoar com a sua graça, com a sua misericórdia, concedendo-nos a paz. Mas a bondade se vê também, e principalmente se vê na salvação concedida, porque diz assim: ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do Deus Pai. Isso é, lá na eternidade, foi elaborado esse plano de salvação, esse plano de redenção. E a partir daí, o Senhor Jesus Cristo veio. Quando nós estudarmos o capítulo 4, nós vamos ver no versículo 4, capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, que na plenitude do tempo, no tempo certo, Deus enviou o seu Filho para nos salvar. E exatamente o que ele fez? Ele se entregou por nós, pelos nossos pecados, para nos resgatar, nos tirar do meio dessa sociedade tão ruim, tão perversa, dessa época tão perversa. O que Deus está querendo de nós, então, é que nós tenhamos o quê? Uma prática exatamente igual àquilo que nós proclamamos, àquilo que nós testemunhamos, àquilo que nós vivenciamos, aceitamos. Aceitamos a salvação em Jesus Cristo, então essa vida tem que ser coerente. Coerente com o quê? Porque a mensagem mostra a bondade de Deus. O nosso Deus é bondoso. Nós temos um cântico, né, que nós cantamos exatamente isso. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Exatamente, nós cantamos isso. Por quê? Porque a graça dele, então, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua bênção recai sobre nós sem qualquer mérito. Por isso, então, temos que ter coerência entre aquilo que nós cremos
aquilo que nós compartilhamos e a prática da nossa vida no nosso dia a dia. Mas o texto continua, o texto é um texto muito rico. E logo no comecinho dessa carta, então, Paulo mostra mais uma razão pela qual eu tenho que ter coerência, eu tenho que ter harmonia entre aquilo que eu creio e aquilo que eu vivo, entre aquilo que eu tenho como a minha estrutura de salvação, entre aquilo que eu tenho como minha fé e a prática. Não adianta só falar, eu tenho fé, eu amo a Deus. Não, é muito mais do que isso. É colocar na prática, no nosso dia a dia. Lembra que o Senhor Jesus disse para Tomé, quando ele encontrou naquela segunda vez que ele aparece para os discípulos, Tomé, bem-aventurado é aquele que crê e não aquele que vê. Então, se nós cremos, nós temos que ter essa coerência, né? Essa harmonia entre aquilo que nós cremos, aquilo que nós testemunhamos e o nosso dia a dia, a prática do nosso dia a dia. E aqui, a terceira razão mostra o seguinte, que a graça é a expressão da glória de Deus. A graça é a expressão da glória de Deus, que não pode, não deve ser abandonada. A graça não pode ser abandonada e a glória de Deus não pode ser abandonada. Veja o versículo 5. A quem, ao Deus Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Qual é a razão de nós vivermos? 1 Coríntios 10, 31, se você quiser anotar aí, pode anotar. Quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, a nossa vida, a vida de testemunho, a vida de proclamação, deve sempre fazer o quê? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. O que é glória de Deus? É agradecimento, é celebração, é dizer para Deus muito obrigado. Porque a glória dele, quando olhamos, então, a glória de Deus, para definir o que é a glória de Deus, é a glória que lá no Antigo Testamento era chamada de Shekinah. O que é Shekinah? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Lá no Éden, lembra que quando Adão e Eva pecaram, eles tiveram que sair do Éden, porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Eles pecaram, saíram do Éden. A presença de Deus era constante lá antes do pecado. Deus ia visitá-los, né? Eles estavam lá cuidando do jardim, bonito, dando nomes aos animais, etc. e tal, até que um dia a dona Eva conquistou o coração de Adão e foram conquistados pela lábia, pela mentira de Satanás. Pecaram. E eles perderam a presença de Deus, saíram da presença de Deus, saíram do paraíso. A glória de Deus é nada mais, nada menos do que a presença de Deus em nós. Então, eu queria que você me acompanhasse na leitura de um texto muito rico, muito bonito, que aparece lá em Colossenses, para você entender o que é essa glória de Deus de uma maneira espetacular, já para as nossas vidas. Abra lá, por gentileza, em Colossenses capítulo 1, versículo 24. Colossenses capítulo 1, versículo 24, que diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Jesus Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Isso é, Jesus sofreu por nós, Jesus morreu por nós para nos tirar dessa geração perversa. Dessa proclamação, eu me tornei ministro de acordo com a responsabilidade
que Deus deu para ele. Olha só, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante séculos, para que agora seja manifestada essa glória nos seus santos. Agora veja o versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Isso quer dizer o quê? Que eu e você, como cristãos, sendo selados pelo Espírito Santo, tendo, então, Deus em nós, porque o Espírito Santo é Deus, nós temos, então, essa glória de Deus. E essa glória de Deus não deve ser abandonada. Não deve ser abandonada. E isso fica muito claro no versículo 6. Essa glória não é nada mais, nada menos do que é a bondade de Deus, é a graça de Deus derramada em nós que fez com que Jesus morresse para nos dar uma nova vida. Nesse sentido, eu queria que você entendesse o seguinte: a graça de Deus é o presente dele, e nisso ele é glorificado. Nisso a gente percebe o cuidado dele, e por isso ele tem que ser celebrado, tem que ser exaltado, tem que ser magnificado. Ele é o nosso Deus, e toda essa glória que agora está em nós, em você e em mim, pelo Espírito Santo que habita em nós, essa glória e essa graça não podem ser abandonadas. Por isso Paulo fala, olha o que ele fala no versículo 6. Por isso que eu falei logo no comecinho, que ao invés de ele estar agradecendo a Deus por aquela igreja, Paulo vai entrar direto no assunto, porque aquela igreja estava sendo o quê? Desviada do verdadeiro evangelho. E ele fala o seguinte: admiro-me, eu estou espantado de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo. Olha só, o que é o evangelho? O evangelho não é nada mais, nada menos do que a graça de Cristo. A graça de Cristo, isso é, o favor dele em se dar por nós, o favor dele em morrer por nós, o favor dele em ele, sendo santo, se tornar o quê? Maldito por nós, porque recebemos, então, a bênção dele, porque ele se fez o quê? Ímpio por nossa causa. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. Ele se fez iníquo, e ele sendo santo. E a partir daí, então, nós temos a possibilidade de entender que a graça dele é a bondade de Deus. A graça dele é a misericórdia de Deus. A graça dele é o amor de Deus. A graça dele é nada mais, nada menos do que uma comprovação de que ele é um Deus bondoso. E por isso, essa glória, essa graça, não podem ser abandonadas, de jeito nenhum. Eu leio outra vez. Ao Pai seja dada a glória para todos sempre. Então, a minha vida e a sua vida, não há, de jeito nenhum, um outro alvo. O nosso grande alvo é o quê? Glorificar a Deus. E a pergunta que a gente tem que fazer, queridos irmãos, com muito carinho, e eu faço essa pergunta para mim mesmo, é se nas minhas ações, nas minhas atitudes, na minha palavra, eu estou glorificando a Deus. O grande detalhe é exatamente esse. Eu estou glorificando a Deus ou não, no meu dia a dia? Ou será que eu já abandonei esse dever, esse requerimento, que é o quê? Agradecer a Deus pela sua glória, agradecer a Deus porque ele derramou a sua graça em mim. Nós fomos agraciados pela misericórdia
pela graça de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus. Então, ele está falando o seguinte, olha, eu estou estranhando vocês, porque nós pregamos o evangelho para vocês, e aí, rapidamente, porque vieram esses judaizantes com uma outra doutrina, vocês estão deixando aquilo que é a verdade para seguir uma mentira. E, queridos irmãos, eu queria dizer isso com todo carinho, muitas vezes nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa, ouvindo mensagens daqui e dali, e mensagens que sempre nos estimulam a nossa tendência egoísta. Olha, você pode ter aqui a bênção que você está procurando, você pode ter um emprego novo, você pode sair dessa doença, você pode ter liberdade para comprar um carro, uma casa, etc. e tal, essa teologia da prosperidade. E aí nós estamos crendo nessas mentiras, que a Bíblia não autoriza a gente dizer isso. Deus é bondoso e pode nos conceder. Entenda bem, mas ele não está prometendo. O que ele promete é suprir as nossas necessidades. E o Senhor Jesus disse lá no Sermão do Monte, se você tiver o que comer e o que vestir, agradeça a Deus. Olha só, é uma coisa muito séria isso. Comer e vestir. Ele nem fala sobre moradia. Pega lá, Mateus capítulo 6, e veja isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Não façam que nem os gentios. Depositem sua confiança em Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa é a grande novidade para quem estava no mundo, batalhando, lutando para ter alguma coisa. Não, nós temos o Senhor que nos dá liberalmente. Não o nosso desejo. Ele nos dá o quê? Aquilo que necessitamos. Mas ele é tão bondoso e tão gracioso que muitas vezes ele dá muito mais do que nós merecemos. E nós temos, então, tido o quê? Uma casa para morar, temos saúde, temos emprego, embora nos dias de hoje muitos irmãos estão com problemas financeiros porque perderam seu emprego, mas o Senhor tem sustentado, o Senhor tem sustentado. Então, nesse sentido, essa glória de Deus, essa graça de Deus não pode ser abandonada. O que Paulo estava, assim, perplexo é que tão rapidamente vocês deixaram o verdadeiro evangelho para ir atrás de doutrinas erradas. Ah, queridos irmãos, por favor, estudem a Bíblia e frequentem a nossa igreja. Uma das coisas gostosas da nossa igreja é que nós pregamos ali a palavra de Deus com seriedade, com seriedade. Nós não somos uma igreja que fica inventando coisas que a Bíblia não diz. Graças a Deus, porque a Bíblia está sendo exposta. Então, quanto mais eu tiver, quanto mais eu reter a palavra de Deus no meu coração, na minha vida, na prática do meu dia a dia, com certeza, isso vai agradar o Senhor. E a bênção dele virá sobre mim, a bênção que ele acha que eu mereço, se é que eu mereço, eu não mereço nada. A bênção que ele acha que eu preciso, necessidade, e não o meu desejo. Então, a terceira razão pela qual o verdadeiro evangelho requer coerência é que a graça de Deus, a glória de Deus, não deve ser abandonada. Versículos 5 e 6 eu acabei de ler para vocês, agora eu vou ler o versículo 7 e 8, porque aqui vem a quarta razão pela qual devemos manter coerência entre aquilo que pregamos e aquilo que vivemos, entre aquilo que testemunhamos e aquilo que vivemos. É que só existe, sabe o quê? Uma única mensagem divina.
Uma única mensagem divina. E aqui, eu e você somos responsáveis de pegar esse livro aqui, esse livro aqui, e lê-lo, conhecer a palavra de Deus. Porque só temos uma mensagem. De Gênesis a Apocalipse, temos apenas uma mensagem, que Deus nos ama e mandou Jesus Cristo morrer pelos nossos pecados, para estarmos novamente juntos com o nosso Pai, com o nosso Deus. Versículos 7 e 8, olha o que Paulo fala. Esse Senhor, o Senhor Jesus Cristo, veja bem, pregou e trouxe e se fez o verdadeiro evangelho. Isso é, ele trouxe o quê? As boas novas de salvação. Muito bem. E ele fala, então, que os Gálatas, e, infelizmente, muitos de nós ainda hoje, no século XXI, no ano de 2022, estão seguindo o quê? Um outro evangelho. E aí, olha o que ele fala no versículo 7, que, na realidade, não é o evangelho, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Queridos irmãos, aqui temos uma palavra tremendamente importante, tremendamente importante. Na realidade, essa mensagem não é o verdadeiro evangelho. O que acontece é que esses falsos mestres estão perturbando vocês, querendo perverter, mudar o evangelho de Cristo. E aqui eu queria que você lembrasse qual é uma das palavras mais sérias do verdadeiro evangelho. Primeiro, eu tenho que me arrepender dos meus pecados. Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Eu tenho que reconhecer que sozinho eu não consigo me salvar. E pela graça de Deus, o Senhor Jesus veio, morreu para perdoar os meus pecados. Então, eu preciso reconhecer que eu sou pecador, me arrepender. E pela fé, crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é o evangelho. Mas, além disso, nós temos algumas outras colocações tremendamente delicadas. Se você estava na aula da semana passada, você lembra lá que no capítulo 14, versículos 23, 22, 23, Paulo estava voltando com Barnabé das igrejas que ele tinha fundado, e ele passava em cada igreja e encorajava os irmãos a continuarem firmes na fé, dizendo o seguinte, que vocês vão sofrer para entrar no reino de Deus. Isso é uma palavra que tinha vindo do próprio Senhor Jesus Cristo. O que é esse sofrimento? É pelo sofrimento que eu consigo a salvação? Não. A salvação é de graça. Mas eu tenho que quebrar o quê? O meu ego. Por isso o Senhor Jesus disse o seguinte, e essa é a parte que eu tenho que dar, quebrar o meu ego. Ele falou, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você não tem condições de ter uma vida agradável a Deus. Reconheça que as suas justiças, como é que é? São trapo de imundícia. Tudo aquilo que eu posso fazer de bom, sozinho, não agrada a Deus. Esse é o verdadeiro evangelho. A única mensagem é essa. Então, essa história de que, eu sou filho do rei e não vou sofrer, não, isso é mentira. Isso é mentira. Jesus sofreu. Estevão foi morto. Tiago foi degolado. Paulo sofreu. Pedro sofreu. Que história é essa? De que, porque você é filho do rei, você não sofre. Não tem. Isso é mentira. Então, não é a verdadeira mensagem do evangelho. Isso é, olha o que Paulo fala, são pessoas que estão perturbando vocês, querendo perverter o evangelho de Cristo.
querendo mudar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, queridos irmãos, exige de nós uma submissão completa, uma rendição completa. Só quando eu me rendo diante do Senhor, aí sim, eu estou aceitando o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho exige de mim uma postura completa de dependência do Senhor. Eu sou agraciado pela salvação, pela misericórdia de Deus, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me humilhar, negar a mim mesmo, para que, então, eu possa obter a graça de Deus, a presença do Espírito Santo na minha vida, conduzindo a minha vida de uma maneira toda especial. Então, só existe uma única mensagem, e a mensagem é divina. É graça, mas, ao mesmo tempo, exige de nós uma colocação completamente dependente do Senhor. Exige de nós uma humildade dependendo do Senhor. Por isso, não há outro evangelho. Não há outro evangelho. E o versículo 8 e o versículo 9, que estamos chegando já quase no final da nossa exposição, diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês naquela primeira viagem lá do capítulo 13 e 14, se alguém pregar um outro evangelho, dizendo que você, então, é filho do rei, você não vai sofrer, seja amaldiçoado. É sério isso, pessoal. Nem mesmo uma pregação de um anjo, se viesse um anjo aqui falando, olha, você não vai sofrer mais nada, você não vai ter problemas nas vidas, isso é mentira. E você sabe que o diabo se torna em anjo de luz. Ele está falando que, mesmo que viesse um anjo, é uma mentira e essa mensagem é amaldiçoada. Essa mensagem é mentirosa. E não só amaldiçoada a mensagem, mas a mensagem, e quem dá a mensagem é amaldiçoado. Olha só, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. O pregador mentiroso é amaldiçoado. E aí, então, veja só a quinta mensagem muito delicada no versículo 9 agora. Essa quinta razão é que a distorção do evangelho traz a maldição, não traz a bênção de Deus. Por quê? Porque estamos distorcendo o evangelho, estamos mudando o evangelho. O evangelho exige, sim, uma total dependência minha do Senhor. A primeira bem-aventurança, se você se lembra dela, lá em Mateus 5:3, é bem-aventurado os pobres de espírito, os humildes de espírito, isso é, bem-aventurado aqueles que reconhecem a sua miserabilidade. Eu tenho que reconhecer que eu sou um miserável pecador. A graça de Deus vem, me cobre, mas eu tenho que me reconhecer como um pecador. E quando, então, há alguma outra mensagem que não seja essa mensagem, e quem prega essa mensagem é amaldiçoado. Como já dissemos, e agora eu repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Queridos, isso é muito sério. Quando ele usa essa palavra amaldiçoado, ele está dizendo que essa pessoa está completamente longe de Deus. Isso significa, então, o seguinte, que quando alguém vier para você, ou quando você ouvir uma mensagem que não traga essas verdades que nós estamos expondo aqui,
confissão de pecados, arrependimento, fé em Jesus Cristo, negar-se a si mesmo, humilhar-se, renunciar tudo, morrer para o nosso ego, aí sim nós temos o verdadeiro evangelho. Quando então você ouvir uma mensagem que não traga essas verdades, cuidado. Ao invés de ser abençoado, você é amaldiçoado. Se você crê nessa mentira, você está crendo em alguma coisa completamente contrária àquilo que Deus tem mostrado para nós. Então, Paulo começa essa carta, e por isso que quis chamar a sua atenção, logo no comecinho da carta, ele, ao invés de estar se alegrando com aquela igreja, ele está muito triste, porque a igreja, infelizmente, está se desviando. E eu peço a você, em nome de Jesus, que você se estruture cada vez mais na palavra de Deus, nas pregações que nós fazemos, estudando corretamente a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. O Espírito Santo está em você e vai te ajudar a interpretar a Bíblia, para você não ser enganado e para você não ficar fora da bênção de Deus. Eu quero terminar com uma pequena conclusão, e aí eu vou abrir para perguntas. Se você quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade. O desafio, então, é crer no evangelho verdadeiro, e nele, somente nesse verdadeiro evangelho, você deve perseverar. Não nos deixemos iludir por líderes inescrupulosos que querem dominar o povo de Deus, com leis, com regras, com regulamentações que já não fazem mais sentido na nova aliança. A nova aliança é uma aliança de liberdade. A nova aliança é uma aliança de graça, de paz, de alegria. Então, muitas vezes você vê isso na televisão. Olha, traga a sua contribuição, entregue isso aqui, entregue isso aqui, aquilo lá, para que você, então, receba a bênção de Deus. Não, a bênção de Deus independe daquilo que eu faço. Deus é misericordioso, gracioso. E não é porque eu faço isso ou faço aquilo que ele vai me abençoar. O fato é que eu tenho que crer e me colocar à disposição dele, para que, então, ele me oriente naquilo que eu devo fazer. Ele é o Senhor das nossas vidas. Nós simplesmente somos súditos do Rei. Ele é o Rei dos Reis. Eu espero que você esteja cada vez mais firme nesse verdadeiro evangelho, para que, então, o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, seja glorificado, e para que você seja, ao invés de ser amaldiçoado, você seja abençoado. Você seja abençoado para a glória de Deus. Muito bem. Que Deus nos abençoe e que Deus seja honrado através de nossas vidas. Eu vou dar, então, agora, no meu relógio são 20 horas e 35 minutos, 36. Se alguém tiver alguma pergunta, por gentileza, abra o seu microfone, faça a pergunta. Lembrando que temos outras pessoas também que talvez tenham alguma dúvida. Por favor. Tem 23 pessoas na sala, então vamos com calma, um de cada vez, tá? Isso mesmo. Fique à vontade, hein? Você tem liberdade para perguntar alguma coisa que você não entendeu. Pode perguntar aqui, professor? Pode, pastor. Pode perguntar, querido. É. Fique à vontade. Eu levantei a mãozinha aqui, vou baixar, Sim, eu peraí. vi. Fique à vontade. Pode falar. Esses judaizantes, pastor, eles acabaram sendo problema para outras igrejas também. Parece que eles eram pessoas que iam atrás daquilo que Paulo estava fazendo, né? Se você puder comentar um pouquinho desse trabalho Sim. que os judaizantes faziam, por favor. Sim. Você pode olhar, por exemplo, na carta aos Filipenses, Paulo também combate eles, falando que eles são
Até ele usa uma palavra dura, né? Cachorros, né? São os cães. Então, quando ele, por exemplo, escreve para os coríntios também recebem essa influência. Na verdade, o que a gente percebe é que nós tivemos um grupo, então, de gente que não aceitava o apostolado de Paulo. E eles vieram com essa notícia. Tanto é que você lê lá no capítulo 15 de Atos, que nós tivemos o quê? Então, aquele concílio para que a igreja pudesse definir qual era a maneira pela qual se salva, né? Qual era a maneira pela qual a salvação chega a uma pessoa. E a salvação chega a uma pessoa pela fé e a graça de Deus, e não mais por cumprir leis, né? E nem por libertinagem. Quando a gente for olhar para o capítulo 5, se você estiver nos acompanhando, você vai ver que ele fala: não nos deixemos mais dominar por aquilo que nos oprimia, capítulo 5, versículo 1. Mas no capítulo 5, versículo 13 e 14, ele fala que a libertinagem também é errado. Então, nos dois extremos, se tenta fazer o quê? Se tenta corromper o evangelho. Não, a graça de Deus é maravilhosa e tal, pode pecar à vontade porque Deus já perdoou. É mentira isso. A graça de Deus leva-nos à santidade e não a uma vida de libertinagem. E a graça de Deus nos tira debaixo de obrigações legais, porque Cristo já cumpriu. Então, infelizmente, nós temos ainda hoje judaizantes. Isso é pessoas que deturpam o evangelho e estão querendo simplesmente iludir o povo de Deus. Beleza? Muito bem. Perfeito. Mais alguma pergunta, irmãos queridos? Por favor, tenham liberdade. Muito bem. Se não temos perguntas, então vamos orar e vamos terminar. Tudo bem, pastor Betão? É isso mesmo? Que eu tive a impressão que o Renato abriu o microfone, mas... por favor, então, fique à vontade. Acho que o som dele não saiu. Ô, pastor, parabéns aí pela explanação aí. A minha dúvida era a mesma que o Siri colocou também, né? Era um enfrentamento, né, que Paulo teve, né? Então, foi muito interessante mesmo, né? Então, a gente vê, né, esse outro lado, né, que o pessoal não explana isso, né? A gente vê, né, nas pregações, você não tem esse outro lado, né? As dificuldades que Paulo teve, né? O contra, né? Ele, né? O apostolato dele, né? Exatamente. E é interessante a gente perceber exatamente isso, né? Que essa mensagem de que tudo vai bem, tudo vai melhorar e tal, de uma hora para outra, não é verdade, porque na própria vida de Paulo, ele teve que enfrentar uma porção de problemas, né? Foi apedrejado, foi tido como morto, né? Teve que fugir. Então, o evangelho requer de nós, sim, uma entrega completa. Se o nosso Senhor, a gente tem que pensar nisso, se o nosso Senhor, que é aquele que nós queremos imitar, sofreu e morreu numa cruz, quem somos nós, seguidores dele, para queremos ter uma vida assim de papo para o ar, né? Não tem jeito. Temos que agradecer a Deus a sua bondade, a sua graça, mas temos que estar disponíveis para que, ao sofrermos, possamos testemunhar de que a paz de Deus supera as nossas tribulações. Novamente, aquele versículo de Jesus, né? No mundo, não é que talvez vocês terão, não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tereis, não é que, olha, quem sabe, se você não for legalzinho, você vai ter aflição, não. Você vai ter aflição, mas fique firme, porque eu venci o mundo, e aí a vitória dele é a nossa vitória também, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Vai, amém. Agora sim estou vendo a sua face.
Pastor Itamir também muito bom, foi muito bom dizer que o apostolado de Paulo na sua defesa e apóstolo, que é enviado. Não é título para o que, como alguns têm usado de uma maneira um pouco confusa para alguns. Uhum. Muito bem. Alguma outra pergunta, queridos irmãos? Não tendo pergunta, então, pastor Betão, pode orar para nós, agradecendo a Deus por esse momento tão especial? E lembrando que eu quero agradecer, aproveitar e semana agradecer a todos pela presença. 10 a 24. Vamos terminar o capítulo 1 semana que vem. Ok. Eu quero agradecer a presença de todos e para alguns eu sei que é um pouco difícil depois do dia de trabalho, tá? Aí enfrentando uma sala e com a qualidade que o nosso Deus tem usado a vida do pastor Itamir. Vamos agradecer ao Senhor por essa aula. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Jesus. Por esse instante de aprendizado da tua palavra. E Deus, Quero quero agradecer, Pai, pela vida do pastor Itamir, que tem sido bênção na nossa igreja, tem sido bênção nas mãos do Senhor para o ensino do teu povo. Continua, Deus, falando no nosso coração. E Deus, aleluia, Senhor. dá a todos uma noite de descanso, restaurador e reparador. Amém. Abençoa cada família aqui representada. Que a bênção do Senhor esteja na casa de cada um deles. Oh, Deus. E Deus, Amém, glorifica o teu nome na vida de cada um desses que aqui estão, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos irmãos, muito obrigado pela atenção. Deus nos abençoe e até semana que vem, se Deus quiser, 19h30.